Boa tarde a todos. Aqui está um pouco adiantado aqui o slide. Estou voltando um pouquinho. Então, vou apresentar um caso agora de estratégia terapêutica. A gente discute também os motivos aqui do tratamento. Então, uma paciente do sexo feminino, MMM, 71 anos, hipertensa, apresentava um aneurisma de aorta abdominal com 5 centímetros de maior diâmetro. O procedimento foi realizado no dia 17 de junho de 2011. Aqui é a foto da reconstrução, é um aneurisma de aorta com colo proximal razoável, o colo distal estreito, e a gente optou por implante de uma endoprótese Endurant monilíaca. E era uma paciente bem pequena, pesava menos de 50 quilos. E a gente optou por entrar pelo eixo ilíaco direito, pelo caimento para passagem do sistema via eixo ilíaco direito seria um pouco mais fácil do que essa angulação entre a ilíaca comum e a aorta do lado esquerdo. Colocamos um oclusor 14 do outro lado. Está demorando a passar aqui, não sei porquê. Bom, aqui está a foto é precária do pós-operatório, porque eu fiz essa fotografia um mês depois, quando eu tive que reintervir novamente. Então, foi o que restou no intensificador do centro cirúrgico. Os senhores podem ver aqui a endoprótese colocada. Está voltando. A endoprótese colocada, sem kinking, sem nenhum problema. E aqui foi o controle pós bem precário que a gente observou, mas ela não tinha nenhum sinal de estenose, nenhum sinal de oclusão. E aqui, só para os senhores observarem também a última foto, o estreitamento nesse colo distal aórtico. Então, aqui está o controle também, ela evoluiu no pós-operatório imediato, ou seja, mais ou menos uma semana depois, quando começou a deambular, queixando de claudicação, dor lombar que irradiava para a região glútea. Então, ela fez esse controle, está aí a reconstrução, ela tinha uma ponte fêmuro-femoral cruzada, e a gente pensou que isso poderia ser pela oclusão da ilíaca externa esquerda com diminuição do fluxo para as hipogástricas. E optamos por acompanhar a paciente, já que não tinha nenhum sinal de oclusão ou estenose na endoprótese. A única coisa estranha que tinha no exame, além da oclusão da ilíaca externa e do fluxo para a hipogástrica, era esse trombo laminar intraprótese, que não ocupava nem 20% do lúmen. Aqui uma foto mais embaixo, onde tinha esse trombo ocupando maior quantidade do segmento intralúmen, e aqui a ilíaca comum direita, para onde ia essa prótese monilíaca. E aqui está a saída da renal. A paciente evoluiu 40 dias depois com uma dor súbita, lombar irradiando para as pernas, já ausência de pulso distais, foi internado e foi solicitado imediatamente uma angiotomografia. A paciente estava com quadro de oclusão arterial aguda em membros inferiores. Então, está aqui a tomografia que ela fez, nesse 40 dias depois, altura das renais, a renal direita saindo aqui, oclusão logo após a saída das renais, os senhores podem observar o trombo e o resquício de contraste, e oclusão da prótese ao longo de todo o comprimento. Aqui, uma fotografia sem contraste, onde a gente pode observar um pouco mais abaixo essa imagem de artefato, onde parece que tem uma prótese dentro da outra um pouco enrugada, um pouco mais abaixo na bifurcação aórtica e aqui mais abaixo na ilíaca comum. Então, o que fazer? Essa paciente apresentava uma oclusão arterial aguda precoce após tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal. Faríamos tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. E qual o tratamento cirúrgico? A gente, obviamente, em frente a uma oclusão arterial aguda pós-cirúrgica, a gente optou por intervir nessa paciente. Ela foi imediatamente para o centro cirúrgico. E, demora para passar, aqui está a angiografia per-procedimento, com oclusão justa aórtica, justa renal, e o enchimento, o eixo ilíaco externo dela era bem comprido, femoral comum, femorais do lado direito, hipogástrica, e aqui o eixo femoral e a hipogástrica do lado contralateral. E, obviamente, o fêmur femoral cruzado estava ocluído também. Acho que as fotos estão muito pesadas. Então, o que a gente optou? A gente pensando numa oclusão, uma oclusão aguda de enxerto, a gente pensou em fazer uma trombólise, fazer uma trombectomia desse enxerto para começar. Cristiana, só que sim. Você já passou a imagem, eu queria deixar a
Os palestrantes aqui discutir o caso. Ótimo, ótimo. Então, vou dar uma paradinha aqui, vou voltar, ver o que eles fariam. A gente fez várias coisas aqui. Vou começar com o Dr. Coselli. Diante desse quadro... Ok. Dr. Christian Bianchi, por favor. Thank you, Dr. Coselli. Clearly, the patient in the question, first question is what to do. I think you do need to do something because the patient is presented with acute liver ischemia, and certainly options are there. Depends how long you have, the contraindications for potential thrombolysis. I think the two basic approach will be an open approach, do an axillofemoral bypass graft quickly, thrombectomize the fem-fem, forget about the aneurysm, cyst is excluded, and you will never have any endoleak issues for the rest of the patient's life. So that could be an easy way to deal with it, and I'll go with that. Eu posso revidar antes de alguém mais responder? Não? Pode. Não, em relação a fazer um axilo bifemoral e esquecer o aneurisma, a gente pensou em não fazer isso porque, apesar dela ter 71 anos, era uma paciente muito ativa. 71 anos mais corpinho de 50, como a gente costuma dizer. E outra coisa, uma paciente só tinha como fator de risco hipertensão, ela não fumava, ela não era diabética, então é uma paciente que tinha uma expectativa de vida alta. E a mim, pela evolução clínica, pareceu que ela tinha uma oclusão arterial aguda, ou seja, tinha acabado de trombosar, trombo fresco. Então a gente pensou em fazer alguma coisa para limpar esse trombo, por isso que a gente não pensou em fazer um axilo bifemoral de cara. Fábio. So, two questions. We know that the new small profile devices have a much higher incidence of iliac complications. So, number one, what was the diameter of her distal aorta? Because I think that's a 14 limb and that should not be an issue. The second question, did you do a hemodynamic analysis after her implantation? Because we look at iliac acceleration times, or we measure pressure gradients in all of our small iliac patients at the time of implantation, because we know they have a high incidence and that we prevent these problems for that. I'll let you answer those two, and then I have two more. Ok, foram excelentes comentários. Esse caso mudou a minha prática de endoprótese. Esse caso foi um dos primeiros casos que eu usei esse dispositivo, de menor perfil, de menor força radial. E a gente, depois disso, mudou totalmente a prática. A gente não media a pressão, gradiente. O que acontece? Quando você coloca uma endoprótese e ela fica enrugada dentro do vaso, ou seja, fica com um tamanho um pouco maior para o diâmetro que o vaso tem, se ela tem uma boa força radial, tudo bem. Se ela tem pouca força radial, na hora do controle angiográfico, você não verá isso, porque o contraste passa nos vales e nos picos não passa. Então, você vê aquilo tudo junto numa visão bidimensional. Você não tem como avaliar angiograficamente que tem um defeito de enchimento ali. Foi o que aconteceu, tanto na tomografia de controle de 10 dias depois, com sintoma que eu não percebi, tanto quanto no controle angiográfico imediato. Apesar da imagem que eu mostrei aqui ser ruim, a gente tinha uma imagem boa, só que eu não tinha no meu arquivo. Realmente muda a prática. E você tem que considerar isso. Quando a gente mediu, esse foi o X da questão, por que deu errado o tratamento. Eu vou mostrar na última foto da apresentação. A gente pegou a fotografia do radiologista, a gente não estudou a imagem no computador. A gente pegou a fotografia que ele tinha escolhido. Então, a gente pegou a fotografia e viu que tinha 12 milímetros de diâmetro a aorta distal. Na verdade, não era isso. The next two things. Seeing thrombus inside grafts that are very big, that go to very small, is very common. But we would test this patient for a platelet disorder and a coagulopathy, because even though she's never had a manifestation of that, you want to make sure that that's not the issue. The second thing is our management for acute occlusions depends on her neurologic status of her feet. While she has rest pain, does she have a neurologic deficit? Ela é uma paciente com uma condição social muito boa e tinha meu telefone, contato imediato. Então, ela acabou de sentir a dor, eu atendi e não tinha déficit neurológico nenhum. Ela só estava com dor e que irradiava para as pernas. E, quando eu examinei, membro gelado e ausência de pulso distal. Então, não chegou a ter nenhum sofrimento neurológico. E quanto a gente pesquisar coagulopatia ou até mesmo alergia a S, etc., é muito complicado você fazer esse pré-operatório em todo paciente. Eu não sei se o custo-benefício vale a pena. Acho que foi mais um problema anatômico do que esse, propriamente dito. Because she does not have a neurologic deficit, we would do lytic therapy, and we would put one lytics catheter up and one lytics catheter in the fem-fem simultaneously with two catheters. And in most stent grafts that are acute occlusion,
within 8 to 12 hours, you will have a good flow channel. And then you can then assess where this graft is stenotic, and then you can do a pure endovascular management percutaneously for these patients, and that would have been our approach. Protection of the renals depends upon how much good antegrade flow and so forth you get, but sometimes not doing a thrombectomy is not necessary. If we're in a big hurry, we will use an angiojet to clean a bigger lumen out immediately with some mechanical aspects so that we can get more flow restored quickly if she has a neurologic deficit. But generally we would not do a surgical exposure of her femoral, so we would do it all percutaneous. Essa paciente, obviamente foi rápida a decisão de operar, mas nesses poucos minutos entre uma coisa e outra, falar mais devagar, entre esses poucos minutos entre decidir a cirurgia e operar, eu fiz uma pesquisa na literatura e tem muito pouco caso de relato de oclusão da endoprótese aórtica, tem muito relato de oclusão de ramo, mas muito pouco relato de oclusão de aorta propriamente dita. Então, eu fiz uma pesquisa, achei um trabalho só, a gente fez algumas técnicas que eu vi nesse trabalho, e a gente optou por não fazer terapia lítica. Eu tenho alguns casos de desastres com terapia lítica, e a gente tentou fazer algo antes de fazer a terapia lítica, para justamente evitar mais morbidade para essa paciente. Just a couple of things. One, for that 6 to 8 hours or so that this lady's going to need to be watched very, very carefully, even kept awake during the whole time to evaluate her neurological status on a regular basis. A couple of other points. One, an axillofemoral in this lady is a very simple, quick, easy thing to do, and probably get this out of the way. An open operation just with placing a bifurcation graft in this small lady that's otherwise in pretty decent physical condition is something I don't think you entirely have to rule out. But more pertinent to this particular issue, it was my impression that you had an area on that iliac limb that you were concerned with, but radiographically it appeared to be okay. Again, one underscores the importance of measuring pressures, but if you have a potential defect, even if your pressures are okay, it's possible to, at the time of the initial placement, run an IVUS up there and look at this area with an IVUS device to be certain that what you're seeing radiographically and choosing to let ride is indeed what you're actually looking at. Just an additional thought. Doutor Adalberto. Eu estou vendo, Cristina, a ilíaca externa pérvia lá, aberta, né? Pérvia. Bem, eu vou só contar a história. Há 2 anos atrás, nós tivemos um caso semelhante, exatamente igual a isso aí. Uma cônica também. E, curiosamente, o fêmur femoral cruzado estava patente pela ramos da hipogástrica oposta. E nós fizemos uma recanalização da lesão e colocamos dois stents de 12 milímetros de diâmetro, com ele suspirando, respirando acima entre as renais, como se fosse um snorkel longo, não? E está pérvia até hoje, está bem. O Ivanésio, nós participamos junto desse caso, o Ivanésio, se vier aí, você virá como testemunha que o doente está bem até hoje. Portanto, foi um procedimento simples, e o Ivanésio já apresentou esse caso em algum lugar, em algum encontro, se eu não me engano. Cristina, o que você fez? Continuamos aqui. Então, a gente pensou em usar o angiojet. Eu achei que o trombo era muito fresco e precisava associar, tentar primeiro a trombólise mecânica para evitar fazer trombolítico. Obviamente, a gente pensou em trombolítico. Para proteger a renal, como o trombo era justa renal, a gente cateterizou as renais com fio guia 014, colocou um balão 520 em cada renal, e a cada 5 minutos, a gente permanecia 5 minutos com o balão insuflado, fazia o procedimento, manipulava o trombo justa renal, e então desinsuflava para permitir o fluxo renal. Ela tinha função renal normal. E daí a primeira coisa que a gente fez foi fazer o angiojet. Obviamente o líquido saiu, obviamente não, né, que eu pensava que o trombo fosse fresco. E o líquido saiu clarinho, rosinha clarinha. Eu falei, o problema é que ele está passando no lumen reto, vou
Vou fazer um zigue-zague nesse amplats, que o angiojeft permite correr no fio guia dobrado, para ver se eu pego a lateral do trombo, encosto o angiojet em pontos diferentes do lúmen aórtico. E também continuou saindo rosinha clarinha, eu vi que o angiojet não estava adiantando nada. Então, a gente pensou em fazer uma trombectomia mesmo à la Fogarty, só que, para fazer uma trombectomia à la Fogarty na aorta, a gente usou o balão complacente de aorta, que a gente usa para acomodação da endoprótese. Fizemos a proteção renal e passamos corajosamente esse balão, obviamente, sem fazer muita sem forçar muito a resistência. O que saiu foram esses trombos aí, trombos com aspecto antigo, novos e antigos. E provavelmente essa paciente devia estar formando trombo desde o pós-operatório imediato, aquela lâmina de trombo era uma lâmina inicial, e foi formando até que ocluiu definitivamente 40 dias depois. Então, era um trombo que evoluiu durante 40 dias, não era um trombo tão agudo como a gente pensava. Então, a gente passou para abrir caminho esse balão complacente. Eu vou lembrar aqui que o acesso que a gente fez, como ela tinha um femoral cruzado, tinha um acesso na femoral comum bilateral, à direita, que tinha a ilíaca externa muito boa e com segmento longo, a gente incisou, fez uma incisão acima da incisão femoral e acessou a ilíaca externa direto, distal. Foi o acesso que a gente fez para trabalhar no aneurisma. E à esquerda, a gente fez um acesso abaixo, na femoral superficial, para bypassar, para fazer esse bypass femoral cruzado depois. E a gente seguiu, então, com uma angioplastia. Os senhores podem ver nas fotos aí, um balão 10, 56, e embaixo mesmo o balão, e tem, de fato, uma estenose ali na saída, na ilíaca comum direita, que a gente tratou colocando stent nos 2 pontos de maior resistência na angioplastia, ou seja, pararenal e na saída na ilíaca, ao longo da ilíaca comum. Então, está aqui o resultado final. O inconveniente foi, como isso foi tudo muito de emergência, a gente estava no hospital que não tinha uma hemodinâmica, o stent que a gente tinha para colocar na aorta proximal era um 10 e o que a gente tinha para colocar na ilíaca era um 10, ambos balão expansíveis. O que eu fiz foi que eu dilatei um pouquinho mais esse 10 na bifurcação aórtica 14, botei primeiro no balão 12 e depois no balão 14, a gente conseguiu um resultado um pouquinho melhor. Fizemos o femoral cruzado e está aí a evolução angiográfica, que tem coisa mais pela frente aí. A evolução angiográfica ficou até que satisfatória. Algum comentário agora? Cristina, exatamente igual o que nós fizemos, ficou exatamente assim. Só que o femoral cruzado do nosso paciente estava pérvio, e o doente tinha 2 meses de evolução da trombose, também era trombo antigo. Nós colocamos os stents e balonamos com balão 10, e ficou excelente, tem 2 anos de evolução, o doente está bem. A gente não deu essa sorte, e essa confecção do femoral cruzado tem umas complicações que eu vou falar a seguir. Esse então, caso tem quanto tempo, Cristina? Foi em junho do ano passado. A paciente está bem, só vou contar o final aqui, mas de qualquer forma, depois da gente fazer isso tudo, anticoagulação sistêmica ou não? Antiagregação e quanto tempo? O que vocês acham? Dr. Parodi, sua opinião. I think in this patient with anti-aggregation would be enough, but I would reconsider what Dr. Coselli said. The prognosis of this patient is not very good. If the patient is in good shape, I would do a aortic bifemoral bypass, and in that way it's an anatomical reconstruction, and the prognosis is going to be better. But I don't know the condition of the patient, how old is the patient, and how is his condition, clinical condition. Vai, Cristina. Então, a gente diante desse desastre, a gente anticoagulou o paciente pleno. E o que aconteceu com a anticoagulação foi queda do hematócito claro, hematoma reto-peritoneal, e eu suspendi a heparina, morrendo de medo de ocluir tudo de novo, mas ela não ocluiu. O que aconteceu foi que, além dela fazer esse hematoma reto-peritoneal, teve uma queda da maca, fez um trauma de tornozelo, mega hematoma no tornozelo, que ficou internada no hospital simplesmente 2 meses, a gente passando visita todos os dias, drenando o hematoma, fez um hematoma na região inguinal que abriu para drenagem e fez evoluir com uma linfocele, que durou
meses e só resolveu quando a gente fez uma escarificação. Botou no centro cirúrgico, abriu o linfocele, escarificou e fechou. E essa paciente está muito bem até hoje. Ela voltou no consultório há um mês com claudicação da perna direita. Eu botei a mão na minha cabeça e falei, ah, não. E, na verdade, era simplesmente uma lesão no canal de Hunter que eu resolvi tratar conservadoramente. Doutor Vanessa, isso, 2 anos. Exatamente. Cristina, na verdade, o seu caso é um caso clássico de trombose de endoprótese de aorta e queda da maca, é isso? Isso. Entendi. E aqui eu vou mostrar para vocês o motivo da oclusão. A gente estudou esse caso depois do que aconteceu, recuperei o CD dela e estudei no Osirix. E, na verdade, a primeira foto que os senhores podem ver aí mostra aquele calibre da aorta distal de 1,22, segundo a fotografia do radiologista. E quando a gente estudou e tirou totalmente o contraste, a gente vê que, na verdade, ela tinha uma calcificação concêntrica e calibrosa que reduzia esse lumen para 0,6, metade do que a gente imaginou que fosse. E realmente não tinha como colocar uma endoprótese. E justamente a conexão de uma endoprótese com a outra caiu exatamente nessa região. Não tinha como ficar uma endoprótese pérvia com isso daí. Ok. A plenária quer comentar mais alguma coisa sobre o caso da doutora Cristina? Okay. Vamos então para o terceiro caso. Sobre